Guerra contra o Aedes aegypti. Clima típico de verão favorece a infestação do mosquito e Prefeitura de Taubaté luta contra o risco de uma nova epidemia na cidade. Isso aí é perigoso, né? Isso aí leva a gente à morte. Acidente com micro-ônibus deixa 5 romeiros feridos na BR-459 neste sábado. Eles retornavam de uma visita à Aparecida quando o veículo caiu em uma ribanceira, na divisa entre Piquete e Delfim Moreira, Minas Gerais. Violência em São José dos Campos. Criminosos morrem em troca de tiros com policiais na Zona Norte. O motivo? Envolvimento com o tráfico de drogas. Entrevista de sábado. Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, é escolhida pelo Vaticano para atuar em comissão contra o abuso sexual de vulneráveis. Contato com a natureza. Trilha Rio Vivo reúne apaixonados por meio ambiente. Muita conscientização ambiental. O Rio Vivo, ele faz a gente participar da natureza. E tem ainda as notícias do esporte. Por 3-1, Burrão vence o até então invicto São Bernardo e segue com esperança de disputar o acesso. Seja bem-vindo. A edição de sábado do Band Cidade está no ar. Olá, muito boa noite. O clima típico de verão, com calor ao longo do dia e chuva no final da tarde, é perfeito para a proliferação de um velho conhecido, o Aedes aegypti. E na guerra contra o mosquito, qualquer nova estratégia é bem-vinda. Em Taubaté, a Prefeitura decidiu distribuir sacos de areia à população, uma das várias armas usadas no combate à transmissão de doenças, como a zika, a dengue e a chikungunya. E para a cidade que corre risco de epidemia, cada batalha vencida é uma vitória. Lixo na calçada, recipientes largados e vidros com acúmulo de água. A mensagem é clara. Sinal de que não é todo mundo que está fazendo o trabalho de casa direito. E o mosquito Aedes aegypti pode estar por toda parte. Por isso, as equipes de controle de animais sinantrópicos fazem um trabalho de nebulização casa a casa. E para que o inseticida mate o mosquito, os moradores devem abrir as portas e colaborar. Às vezes pode ser que tenha algum mosquitinho da dengue lá, aí eles chegam lá, eles pulverizam e vai matar o bichinho. Porque a gente sabe que ele é meio perigoso. Só abrir a porta para ver se consegue eliminar de vez, né? De vez, porque isso aí é perigoso, né? Isso aí leva a gente à morte. A medida é importante principalmente depois que a última ADL, Análise de Densidade Larvária, apontou o risco para a epidemia de dengue em Taubaté. O ideal é que que esse índice fosse entre 1 e no máximo 1,5. Né, de imóveis para cada 100 imóveis visitados. Nós tivemos uma média na cidade de 6,7, que é preocupante, né? E em razão disso a gente sempre faz esse alerta para que a população se preocupe, para que a população tome as medidas de vigilância dentro do seu imóvel, para que a gente não tenha aí novos casos de dengue, novas situações de epidemia como nós tivemos no passado. E não para por aí. Além da nebulização, há outras ações importantes de combate ao mosquito. Uma das medidas tomadas para ajudar na diminuição da quantidade de larvas do mosquito na cidade é justamente essa daqui, olha. A distribuição de saquinhos com 800 gramas de areia. Lembrando que a retirada é gratuita. Basta apenas seguir as recomendações. A ação começou há mais de 15 dias e até agora, mais de 1.000 saquinhos de areia foram distribuídos. Eles podem ser retirados nas 4 UBSs mais da cidade e nas sedes da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. A distribuição desses saquinhos tem 2 funções. A primeira função prática, que é o fato de você ter ali uma pequena quantidade de areia para você colocar naquele saquinho que você tem em casa. E segundo, é uma função educativa também, né? Ou seja, você, através da distribuição do saquinho, você lembrar a população sobre a necessidade da adoção das ações, da adoção das medidas para reduzir a infestação do mosquito no município de uma maneira geral. E é muito simples. Preencha com areia até a borda os pratos dos vasos de plantas. Vire garrafas, baldes e outros recipientes de cabeça para baixo. Use água sanitária 2 vezes por semana nos ralos. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira fechada. Caixa d'água também sempre tampada.
mantenha os pneus limpos e cobertos. O último balanço da Vigilância Epidemiológica de Taubaté indicou que foram registrados nos 2 primeiros meses do ano 5 casos positivos autóctones de dengue e 1 caso importado de chikungunya. A próxima análise de densidade larvária está prevista para a primeira quinzena de abril. 3.600 casas serão analisadas. Até lá, nada de descuido. Cada um precisa fazer a sua parte. Temos que estar combatendo, né? Procurar sempre limpando, vendo onde está o perigo, né? Onde tem vasilhas. Toda vez que eu vejo alguma aguinha ali, eu vou lá e viro de boca para baixo e não deixo nenhum tipo de água lá. E o CAS de Taubaté agora recebe denúncias por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp. Anote o número: 3635-4091. O serviço funciona apenas para mensagens de texto sobre situações que possam ajudar a combater o Aedes aegypti, além de animais peçonhentos. No ano passado, o Centro de Controle de Animais Sinantrópicos recebeu 3.458 reclamações na cidade. 5 romeiros ficaram feridos em um acidente com um micro-ônibus. Foi na BR-459, entre Piquete e Delfim Moreira, já no estado de Minas Gerais. O veículo com placa da cidade mineira de Marmelópolis voltava de uma visita à Aparecida, com 20 passageiros, quando caiu em uma ribanceira, às margens da rodovia. Foi na tarde de hoje. Segundo os bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção após uma pane mecânica. As vítimas foram encaminhadas para um hospital em Itajubá e passam bem. A Polícia Civil de Campos do Jordão vai investigar uma tragédia que vitimou um homem de 27 anos neste sábado. De acordo com a Defesa Civil, que foi chamada até o bairro do Pica-Pau, o homem tentava pular o muro da própria casa quando as 2 últimas fileiras de blocos se desprenderam e caíram sobre a cabeça dele. Ele morreu no local. A polícia também investiga por que ele tentava pular o muro da própria casa. E 2 criminosos foram mortos após troca de tiros com policiais do Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, da Polícia Militar. Foi na noite de ontem na estrada do Altos do Caetê, na zona norte de São José dos Campos. Durante patrulhamento de rotina, um dos suspeitos que estava na rua correu para dentro de uma casa ao perceber a presença de policiais. Após isso, eles passaram a atirar nos policiais e acabaram mortos. Na residência, veja só, a polícia encontrou 11 tijolos de pasta base de cocaína que totalizaram cerca de 10 quilos de entorpecente e 2 pistolas. As equipes do BAEP encontraram mais drogas em São José dos Campos na noite de ontem, mas dessa vez contaram com a ajuda de um cão farejador. Olha o dog aí. Ele foi responsável por encontrar com um homem no Jardim Magalhães, na zona leste da cidade, outros 6 quilos de cocaína e 3 de maconha. O homem foi levado para a delegacia e está à disposição da justiça. Agora a gente muda de assunto. Depois de um sábado com muitas nuvens e muita chuva em Taubaté, por exemplo, também, o domingo promete muita nebulosidade. Vamos à previsão do tempo. A noite segue com tempo encoberto e o domingo amanhece com sol entre nuvens em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão terá até 23 graus. No Vale, nebulosidade variável e tempo abafado. Máximas de 27 graus em Jacareí, Cruzeiro, Tremembé e Bananal. No litoral norte, um domingo de muitas nuvens, mas a máxima chega a 30 graus. Em Taubaté, o domingo terá sol e tempo quente. À tarde, a possibilidade de chuva. A variação será de 20 a 31 graus. A segundona terá sol forte e até 32 graus. Ilhabela teve 32 graus nesse sábado. O domingo promete ser mais aproveitável, com termômetros variando entre 22 e 31 graus. No próximo bloco, você confere uma entrevista ao vivo com o fundador da Fazenda da Esperança de Guaratinguetá. Ele foi escolhido pelo Vaticano para atuar numa comissão contra o abuso sexual de vulneráveis. Não saia daí, assunto importante. A gente volta já, faltam poucos segundos para 7 da noite.